Olá pessoal, aqui é o G, Aqui é o Pablo. E aqui é a Miriam. nós somos o 3 ao Cubo! Mais um episódio, gurizada! Chegou! Chegou o momento. E o que temos pra hoje, G? Antes de tudo vamos começar com uma frase para depois nós poder se encaminhar daquele jeito, né? Que a gente gosta. Aquela fluidez. Uma frase, essa eu me inspirei nessa tarde, já que ficou o meu encargo de trazer esse tema. Essa é a frase: sabendo que o ser humano pode ser capaz de tudo para obter o que quer, entendo o porquê da nossa surpresa ao vê-los fazer o bem. Uma rápida introdução a isso. Foi conversado, nós conversamos sempre para que possamos ter um alinhamento, né? um norte, um tema para a conversa fluir, sobre o controle emocional. Então, vamos falar muito sobre isso. Muita coisa a gente vai poder falar da nossa vida, né? Sobre algumas experiências e sobre tudo que a gente já viveu. Algumas coisas, claro, né? Senão ia ter que fazer um vídeo de 24 horas para mais, né? Se fosse contar todas as experiências. Mas poder falar um pouco sobre o controle emocional. Sabemos, assim, que essa frase eu estava meditando bastante, estava lendo e meditando bastante sobre que o ser humano, ele tem uma capacidade imensa de crescer. Só que ele também, quando enxerga fraqueza em alguém, quando ele enxerga algo em que ele pode tirar vantagem, ele se aproveita ao máximo. Esse é o problema. Assim como ele pode ser muito bom, nós, seres humanos, podemos ser muito bom, nós sabemos que tem pessoas que, infelizmente, vendo que outra pessoa tem alguma fragilidade, né? Traumas do passado, e vê que a pessoa é frágil, vê que a pessoa, aquele famoso bom demais, né? Não sabe dar valor, né? Acabam não dando valor para essas pessoas, em vez de ser uma peça diferente na vida dela, que já que ela não pôde ter alguém que ajudou, que auxiliou em outras oportunidades, eu vou ser essa pessoa diferente. Eu vou ajudar, eu vou ser aquela peça que vai acrescentar na vida dele ou dela, né? Não, quando eles enxergam uma fraqueza, É um momento de se aproveitar, que é a fragilidade da pessoa que acaba não tendo, né, uma postura, às vezes por fato de ser boa, né? Ela tem pessoas que fazem as coisas de coração, só que as pessoas usam isso a seu favor a ponto de pegar algo bom de outra e tentar ganhar algo em troca, cara. E isso, mano, isso aí é uma coisa que, mano, as pessoas têm que trabalhar muito a parte emocional, porque quando a gente aflora muito nosso sentimento, nossas emoções, a gente esquece de ter a razão. E, cara, sem razão, a gente não ter o equilíbrio entre emoção e razão, a gente vai pender para um lado muito ou racional ou emocional. E aí? E o problema de um relacionamento, né? Que infelizmente é quando as pessoas enxergam uma fraqueza. Isso é um problema. Quando ela enxerga essa fraqueza em ti, qual seria o ponto certo? Se você enxerga, você poder auxiliar aquela pessoa nessa parte. Ajudar ela de alguma forma, né? Porque querendo ou não, quando tu ajuda alguém, tu também cresce, né? Não é porque tu não sofre naquela área, porque querendo ou não, tem áreas que eu sou mais frágil, mas pra ti não é nada. Assim vice-versa. Então quando tu auxilia outra pessoa, tu também tá crescendo junto. Só que quando eles veem essa fraqueza, eles veem ali uma boa oportunidade para se sentir maior,
pra dominar. E, cara, isso acontece tanto que é triste. A gente vê pessoas assim nessa... Principalmente em relacionamento, a gente vê isso muito. É um sentimento egoísta, né, cara, se tu parar pra pensar. Porque tu acaba tirando algo de alguém, né, de uma boa intenção, pra se beneficiar, cara. Então, ou seja, tu te aproveita de alguém pra ter algo pra ti mesmo, cara. Sabe? Então, aonde que tá o relacionamento aí? Eu não consigo ver relacionamento onde só um se beneficia, sendo que ambos eram para estar vivendo em casal, conjunto, em união, em aliança. Então, isso é uma coisa a se refletir, porque no momento que um só se beneficia, vocês não estão vivendo uma vida harmoniosa. Vocês estão vivendo apenas uma vida. Não estão somando, né? Exato. Não. E aí entra aquela questão do amor próprio. Nossa, isso sempre volta, cara, porque Cara, isso nos rege, cara. No momento que não se tem. Eu até tava... Hoje, nós estávamos conversando muito, eu pesquisando, algo que todos podem ir lá pesquisar, nós falamos muito sobre solitude, né? Porque é algo que ficou bem marcado no último vídeo nosso, que é... Aí eu peguei assim, ó, isso uma pesquisa, que tu acha ali só dando no Google. Então, solitude. Solitude é um estado de estar sozinho, de forma intencional e desejada, que pode ser benéfico para o bem-estar mental e emocional. Então é diferente de solitude e de solidão, né? São coisas totalmente diferentes. A solitude, tu te permite estar sozinho contigo mesmo para refletir, para pensar sobre as coisas da vida. Para te enxergar um pouco mais. Exato. Tu enxerga, porque quando a gente acaba se perdendo muito, sim, em relacionamento também, né? Às vezes a gente se doa tanto para alguém que nós não conseguimos enxergar, porque não tem espaço, não tem tempo para nos enxergar mesmo. Por quê? Porque a gente quer fazer outro feliz, às vezes não é um feliz, às vezes tem que auxiliar, a gente quer ajudar outra pessoa, quer ajudar tanto ao ponto que a gente esquece da gente. É verdade. E não consegue, não tem tempo. O tempo já é corrido. Quando tu tem que doar esse teu tempo para ajudar alguém, pode esquecer, não vai cuidar de ti mesmo. Como é que tu vai ver? Não tem tempo, não dá? É verdade, é verdade. Essa questão de a gente se refletir sobre nós, né, de ter o amor por si, é uma coisa que todo mundo deveria ter, porque eu acredito que quando tu entra em um relacionamento, tu tem que ter princípios, tu tem que ter ideias, tu tem que ter personalidade para poder falar e também expor as suas ideias. Porque no momento que tu entra numa vida amorosa, tu tem que ter ideia de que são duas pessoas, não uma. E pode ser somar mais, né? Dependendo do planejamento da família. Então, assim, no momento que tu deixa de fazer tuas coisas para viver a vida do outro, cara, aonde tá tu nessa história? Tu esqueceu da principal pessoa. É você. E lembrando que isso é em todas as áreas, né? Para todo tipo e qualquer relacionamento. Exato. Desde conjugal a amizades também, né? Sim. Eu já fui uma pessoa que geralmente assim eu é muito intenso, né? E às vezes tu, tipo, um exemplo, né? Tu atravessar um rio por alguém, enquanto a outra pessoa não atravessa uma rua por ti. Aí entra a questão da reciprocidade, né? E isso para tanto relacionamento conjugal quanto amizade. Tem que ter uma troca, né? Uma soma, agregar para os dois. E às vezes a gente se pega em uma situação de relacionamento que é onde só a gente que se doa, só a gente que se entrega, só a gente que abre mão, só a gente que cede, né? E aí é onde a gente fica... Deixa de viver a nossa própria vida, né? Em prol da outra pessoa. Quando tu vê que se apaga, tu se anula em prol da outra pessoa. E ainda pode ocorrer a situação de que a pessoa ainda acabar te largando, né? E tu ficar ainda, tipo assim, nossa, fica sem chão. Porque tu tava tão apegado pra outra pessoa, que tu acaba se
desvalorizando, se né? invalidando, né? Desvalorizando a ponto de deixar de viver a tua vida porque simplesmente só viveu a vida da pessoa. E, cara, e no momento que acontece isso, mano, eu acho que assim, já não existe um relacionamento. Existe só uma pessoa vivendo ali. Ali eu acho que chega um ponto que parece que só estão cumprindo um papel já, né? Exato. Aí eu casei, então pra não ficar feio, né? Vamos fingir que tá tudo bem aí pra não ficar feio, né? Às vezes parece que é uma novela, tu vê? Parece que estão só interpretando. É um teatro. Porque chega um ponto mesmo. Eu acho que pra qualquer pessoa que perguntar, me diz se tu não conhece algum amigo, uma amiga tua, que o relacionamento ali parece que é só de fachada mesmo. Tu sabe como é que é? Ali um grita mais alto que o outro só serve pra obedecer mesmo, pra seguir ordens e bola pra frente. Vai que tá tudo bem. E é tão normal a gente ver isso, cara, que chega a ser... Às vezes eu sinto até que chega a insultar a inteligência da gente, que a gente vê uma pessoa... nós não conseguimos nos colocar também no lugar de cada um tem experiência na vida. Dependendo do que tu passou lá atrás, acaba que reflete lá na frente. Se lá quando tu era novo, quando era criança, sua adolescência, tu era uma pessoa muito sozinha, não tinha muitos amigos, é normal que quando começa a chegar naquela parte ali, naquele momento de namorar, de se relacionar, acaba se liberando, vamos dizer assim, todo o teu coração, toda a tua vida a alguma pessoa só. Sim. Por quê? Porque sempre teve aquele negócio de solidão básica. Se eu não ficar com essa pessoa, se eu não der o meu melhor para essa pessoa, se eu não for o melhor de mim, eu vou ficar sozinho de novo. É o medo de ser deixado. A carência, né? A carência, a necessidade de ter alguém do lado. Nossa. Isso, cara, é uma coisa forte. E aí cara. entra o ponto da solitude. E é exatamente, isso é uma realidade. Isso, nós aqui, a gente pode falar por nós aqui. E a gente tem exemplos perto de nós, né? Que tem isto. E isso é uma verdade, assim, que é inquestionável. Que gente, é uma situação que a gente não enxerga quando é com nós. Mas as pessoas que estão em torno daquela situação ali, veem. Só que é aquele negócio. Se a gente não se permitir em querer escutar os conselhos, às vezes não é porque a gente quer que acabe um relacionamento ou coisa assim, não é isso. Mas se uma pessoa chega em mim e fala, eu não aguento mais a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e tipo, chega algum tempo depois e simplesmente a pessoa diz que volta com a pessoa, cara, eu não vejo sentido. Por que tu fez todo um auê para poder chegar e se contradizer? Cadê tu nessa história? Cadê tu? Aonde que está o teu amor por si? Porque a gente escolhe, como o G falou no último vídeo, a gente escolhe com quem a gente quer ficar, a gente escolhe nossas amizades, mas a única pessoa que a gente escolhe é quem é. É nós mesmos, né? Nós vamos ter que conviver com a gente mesmo, né? Pois Se não se ama. E a solitude trabalha muito isso da reflexão, autocrítica. Cara, a gente precisa, não importa se a gente está em um relacionamento ou não, a gente precisa ter um momento para nós. A solitude é um estado. Ela não significa que... Tem gente que prefere ficar sozinha. E qual o problema? Não tem problema. Mas a questão é, tu ter um momento de solitude ajuda a tu refletir sobre teus pensamentos, a construir as tuas ideias, o teu jeito de viver. Por isso que todo mundo precisa de um tempo para pensar, avaliar e poder tirar conclusões, de entender mais sobre ti mesmo. A única pessoa que tem que entender sobre a pessoa é ela mesma, cara. Sabe? Eu não consigo ver de outra forma. E isso eu falo por mim também. Eu fui uma pessoa que muitas das vezes eu aceitava o que as pessoas falam pra mim, assim, sem questionar, porque eu achava, o cara tem experiência, sabe? E eu não. E eu aceitava. Só que
eu também não me perguntava, eu não investigava, eu não corria atrás. Mas no momento que a gente entende que precisamos estar cientes de todos os nossos atos geram o quê? Consequências. Se a gente não avaliar isso de forma coesa, de forma certa, a gente vai se perder. E vai se perder feio. Principalmente quando falou ali pessoas que chegam a um ponto, né, de dizer, não é mais isso que eu quero, não é a situação mais que eu quero, para mim chega, acabou. Eu acredito que chega um ponto que, quando chega nesse ponto, praticamente é como se tu estivesse perdendo tua identidade. Por quê? Porque lá dentro eu acredito que essa pessoa não quer mesmo. Para ela chegar a esse ponto, ela não quer. Só que, infelizmente, eu acredito que ela chegou numa situação que ela não quer, mas por algum motivo ela ainda fica. Então, assim, ela lá no fundo mesmo ela quer, mas ela não consegue por algum motivo. Às vezes, como diz, pessoas que às vezes se sentem tão sozinhas ao ponto que não querem ficar sem alguém. Sim. Então, às vezes a gente vê pessoas, assim, um exemplo, sei lá, mulheres que são mulheres bonitas, trabalhadoras, tem o seu emprego, tem sua profissão e tudo, e continua em relacionamento abusivo. Pois é. E simplesmente, se abandonasse aquilo ali, viveria sua vida tranquilo, tinha o seu salário, vivia sozinha tranquilo. Não precisaria. Mas por algum motivo que eu digo assim, totalmente psicológico. Traumas, com certeza, mantém ela naquilo ali. Por quê? Porque, na lógica, quem olha de fora não tem o porquê aquela pessoa continuar no relacionamento. Não tem. Não. A gente olha de fora, até outros amigos meus que olhavam assim, cara, por que tu tá com essa pessoa? Porque, cara, tu via assim a situação, não era aceitável, o mínimo aceitável, não tinha. Sim. Porque tinha filho, cara, e agora, se o troço tá desse jeito, então, vai lá, faz guarda compartilhada, paga pensão, faz o que quiser, não abandona a criança de nem jeito nenhum, tem que estar perto, tem que crescer junto, porque o problema é também que tem relacionamento que acaba que se separa, um fica fazendo a cabeça da criança, aí já chega em parte de pessoas, como eu digo, são pessoas que fazem isso, jogar às vezes o filho contra o pai ou contra a mãe. Isso já são pessoas que eu acredito que o nível... Maturidade. O nível de maturidade dela é zero. Então, assim, mas é triste que eu acredito que pessoas às vezes não terminam o relacionamento tendo filho com medo disso, cara. De jogar, né? Porque querendo ou não, a criança, ela é facilmente manipulável. Ela é nova, uma criança é nova, tudo é aprendizado. Às vezes qualquer coisa que tu fala... Ela não chegou numa fase de consciência, de saber discernir as coisas que acontecem, né? Pra iludir uma criança, cara, não precisa muito. E só que eu penso isso, qual a intenção de fazer isso, sendo que se a outra pessoa é uma mãe e o outro é o pai? Por que tu vai colocar uma coisa contra a outra? Não vai mudar o fato que ambos são os responsáveis pela criança. E tu vai fazer a cabeça da criança pra quê? Com qual intuito? Quer ganhar pensão? Mas daí tu tá olhando pro lado financeiro ou tu tá olhando pro lado da família? Tu realmente ama teu filho ou tu tá pensando na parte financeira? Pior que a parte financeira não é muito não, hein, cara. Eu às vezes fico olhando um pessoal que tem 4, 5 filhos, pra ganhar pensão, nossa, eles falam assim, que cada pensão daquela ali é se fosse R$1.000, né, cara? Eles parecem que vendem, é um ponto assim, vou ter filho pra ganhar dinheiro. Chega um ponto que, eu digo assim, é insultante tu ouvir uma pessoa assim que tenha tanto filho pra isso. Não, eu acredito que tenha pessoas que façam isso. Mesmo que eu não quisesse acreditar, mas eu sei que é possível. Só que chega a ser insultante tu acreditar que pessoas fazem isso. E cara, fazem, mano. É triste. Fazem. E eu conheço... Eu conheço. Isso é o problema. Nós conhecemos pessoas assim. Aí que... E é triste demais, cara, porque eu fico pensando qual é a culpa da criança. O que a criança tem a ver com isso? Isso é uma coisa pra você que tá vendo, que faz isso, você vai saber o que eu tô querendo dizer. Você vai saber. Não precisa nem apontar o dedo, já o chapéu encaixa. Gente, não se trata de financeiro, se trata de uma vida. Se a vida for menos importante que o dinheiro, já começamos mal. A vida, cara,
é para ser uma dádiva, é para ser algo a ser apreciado, não para ser simplesmente jogado em qualquer lugar. Isso é uma coisa assim, a gente tem que entender que emoção a gente muitas vezes não consegue controlar, mas a gente precisa entender e ser razoável com tudo na vida. E aí entra aquela questão do equilíbrio. Equilíbrio emocional para saber dividir as coisas. Não pense que, porque a gente separou, a criança tem que ficar comigo. Cara, os dois têm direito. Os dois vão ter direito até a guarda da criança. É filho, cara. Filho é pra sempre, não é? É pra vida. Não é uma conta, não é se é um carro. Cara, entende? É isso que a gente quer trazer, gente. É conscientização. Que a gente não está falando de bem material, a gente está falando de uma vida. Vida tem que ser mais importante de qualquer outra coisa. Entender para que todas as áreas das nossas vidas, para que elas sejam assim prósperas, né? Que elas sejam bem-sucedidas, o princípio ativo para tudo isso é o controle, que é aquilo que a gente está falando. Controle emocional, para tudo. Desde relacionamento, a área profissional, tudo. A família vai partir da nossa mente, né? Do nosso controle emocional, em saber tomar decisões, em saber reagir, né? Às circunstâncias externas que acontecem, que a gente não tem controle sobre isso, mas está mais na questão de como a gente vai reagir a elas, não deixar que elas nos influenciem, nem que elas nos atinjam. Isso vai partir tudo do quê? Da nossa mente, do controle emocional, que é o que a gente tem falado aqui. Sim, e pensar que assim, praticamente isso que a gente falou agora, até aqui, foi como se fosse uma introdução. Por quê? Porque, falando de relacionamento, o que eu sempre penso, são três momentos. Se a gente for tratar de relacionamento, mas um exemplo, relacionamento amoroso. Nós podemos tratar sobre o quê? Um pré-relacionamento, durante o relacionamento e um término de relacionamento. Porque, querendo ou não, existe os três. O que é? Porque muitas pessoas, cara, às vezes, todos nós fomos jovens, então tem aquele momento da nossa vida que parece que qualquer um que a gente conhece ali é o amor da nossa vida. E a gente se ficar cego, né? Sabemos, cara, é a coisa mais insana que existe. Ficamos cegos, cara, e quem olha de fora é incrível que todo mundo enxerga. Eu mesmo tenho uma experiência que a Miriam, ela foi uma das pessoas que buscou abrir meus olhos, cara. Acho que eu tinha, sei lá, os meus 20 anos, 21. E ela falava pra mim, assim, eu olhava assim, gente, eu tô olhando de fora, assim, não só eu, mas outras pessoas, assim, já conversaram comigo, mas como ela tinha mais intimidade, assim, de falar comigo, ela mesmo disse assim, mas essa situação que tu tá passando aí, essa pessoa, ela não é isso aí que parece pra ti, porque parece que tu tá bem cego, né, bem apaixonado, tudo, mas eu não sei se é um relacionamento legal pra ti, da forma que tá indo, entende? As situações que estavam acontecendo, e ela falava isso, e cara, senti na pele, a gente tá cego às vezes. Por quê? Porque isso não é só na adolescência. A gente entenderia se fosse só na adolescência, que é aquele momento, né, de os hormônios, a flor da pele, aquela coisa tudo. Mas não, cara, isso acontece com pessoas até já com seus 50, 60 anos. Cara, a pessoa fica cega por alguém. A outra pessoa tá pisando nela, tá esmagando, tá limpando o chinelo, o sapato nela. E aquela pessoa ainda quer continuar. Aí eu digo, às vezes está namorando e ela pensa em casar com uma pessoa dessa. Exato. E até pior, às vezes querer ter um filho. Sim, simplesmente liquidar a situação toda, né? Porque, mano, eu penso assim, qual é o sentido de tu fazer todo um processo de conhecer a pessoa, tu viu que a pessoa realmente não te agrega, não te traz algo bom. Tu ainda assim, tu quer casar, tu quer se envolver mais com a pessoa. Tu quer ainda ter um filho com a pessoa. Cara,
mano, isso gera consequências. Depois não tem como tu falar lá na frente, mas eu não sabia. Mas é aquilo, é o óbvio. É o óbvio. Se tu tá fazendo isso sabendo como é que é a pessoa, é tua escolha e tu precisa necessariamente assumir a tua escolha. Porque se tu não assume, tu tá sendo hipócrita. É simples assim. Eu não fico culpando as pessoas na minha volta quando acontece algo comigo. Cara, se aconteceu comigo é porque eu não tive atitude para fazer algo e mudar aquilo. No momento que a gente assume que poderia ter sido mudado se a gente tivesse tomado uma postura, aí eu respeito. Mas se tu dizer, mas o fulano é assim, não, mas não presta. Cara, tu tá com ele porque tu quer. Seja honesto consigo mesmo. Eu penso muito dessa forma. Eu não consigo ver de outra forma, senão as nossas escolhas, a gente que faz, não é... Ninguém tá colocando uma arma em ti, ninguém tá te forçando a nada. Eu falo muito isso com a amiga, cara. Eu digo assim, cara, ninguém te obriga a namorar. Me diz, cara, em algum momento alguém botar assim, tu vai namorar comigo. Ninguém te obriga a namorar. Não. Então você namorou porque você quis. Você conheceu a pessoa. Só que aquele negócio, às vezes, é algo que tu vê o problema. Só que tu não quer aceitar. Por quê? Porque só que aquele negócio, a gente não tem como se colocar no lugar da pessoa para entender. Porém, tem situações que a gente não tem realmente a capacidade para entender. Nós não tivemos a capacidade. O problema, cara, é quando tu já... Porque assim, tu errar é uma coisa, errar todo mundo erra. Errar a gente erra, esse é normal. Acontece. Só que quando tu começa a bater no mesmo erro, cara, aí como já se torna uma burrice. Chega um ponto que se tu passou por um relacionamento que era só xingamento, só problema, ameaça de bater, de matar, de qualquer coisa. Você saiu do relacionamento. Em vez de você o quê? Ficar um pouquinho sozinho, respirar, ou sozinho, respirar. Cara, aproveita, trabalha, faz tuas coisas. Dá uma relaxada, saiu de uma tormenta, relaxa. Vai me dizer que um pescador sai do meio da tormenta, ele quer pegar outra tormenta depois. Que nada ele quer, ir lá pra beirada do mar, lá sentar, se jogar na areia e tô vivo. Não, a pessoa sai de uma treta, de um problemão, daí termina o relacionamento, aí posta lá, a melhor soda que mal acompanhada. Ai meu Deus do céu, homem nenhum não presta, mulher nenhuma não presta. Uma semana depois tá lá em relacionamento sério com fulano de tal. Cara, daí chega um ponto que eu já não tenho mais dó, cara. Pede, né? Eu pensei, não, cara, respira um pouquinho, aproveita um pouquinho do teu tempinho. Só se aquela pessoa então não faz nada da vida e precisa de alguém para sustentar. Porque eu acredito que não, a maioria das vezes não é isso. Se tu tem o teu serviço, consegue se manter, cara, porque na verdade ter que ter outro para te bancar daí é triste, é complicado. Mas assim, se tu pode... Consegue, cara, pensa, se tu tá nisso aí é porque realmente tu quer, porque aquele negócio, eu vou ficar porque ele disse que vai mudar, eu vou ficar porque ela disse que vai mudar. Cara, pior que isso, são promessas de política. Eu penso assim, cara, eu sou um cara que eu gosto de dar um voto de confiança. Um e único. Quando tu quebra esse voto comigo, acabou, cara. Eu não insisto. Eu não vou te xingar, não vou te julgar, não vou... Mas só que não chegue em mim e fale sobre algo que a gente já falou. Porque se tu não me escutou uma vez, não vai ser na segunda, não vai ser na terceira. Porque isso é uma coisa que você escolheu, você fez. Não, eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu fiz a minha parte, eu lavei minhas mãos. Se agora tu escutou, não sei. Mas... a minha parte eu sei que eu fiz. Só que no momento que tu quebrou esse vínculo, essa ideia de ajuda, cara, eu acredito. Eu falei em vão. Eu fui um idiota ali que falei à toa, entende? Eu perdi o meu tempo. Eu perdi o meu tempo. A pessoa, né? Eu fiz
mostrei o que poderia ocorrer. Mas mesmo assim, não adiantou. Mas eu não vou ficar insistindo. Eu não fico insistindo. Porque eu acho assim, se uma pessoa não tá afim, ela não vai te escutar. Isso aí tem que vir dela. Quando a pessoa entende isso, ela vai começar a lutar com ela, dentro dela, aquilo ali. Mas, isso, quanto tempo vai levar? Não sabemos. Só que, né, espero que não seja tarde demais. Mas, a gente sempre está à disposição. Mas eu não vou atrás. Fez a tua parte, né? Sabe? Como eu disse, lá não foi lavar as mãos. Só que é assim, aí a gente faz de tudo ali para tentar ajudar. Só que parece que a tua ajuda não serviu de nada. Então, assim, o que eu Tu vou falou fazer? ali, não foi um tempo perdido pra ti. Pra pessoa foi, porque ela recebeu um conselho de alguém que queria ajudar, Pode ser, auxiliar, pode ser. ela perdeu a chance. Lá na frente, ela vai sofrer as consequências. Porque não é qualquer um que venha falar da minha vida, não. Quando tu vê que uma pessoa realmente quer auxiliar, vê que está sendo algo além, no extremo, e a pessoa chega, tá tudo bem, acho que tá legal continuar desse jeito, e a pessoa nega aquela ajuda, lá na frente ela vai sofrer as consequências, e ela vai lembrar do que tu falou, só que querendo lá já passou. Ela acabou sofrendo, ela não aceitou e foi. Só que pra ti foi um aprendizado. Sim. Qual foi o aprendizado? Pra ti, toda vida que pedindo uma ajuda, um conselho, tu vai pensar 2 vezes. Nosso aprendizado foi nós metendo a vida sua. Mas Eu já é- fiz isso muito. De querer na boa intenção e puxar um baita problemão, na verdade. Sim, mas é que aquele negócio, como eu disse, eu tenho a questão do voto de confiança. Exato. Quebrou esse voto de confiança, acabou. É. Eu não corro atrás. Eu não sou. E isso não é orgulho. Isso é me valorizar. É diferente. Orgulho é quando tu não assume e tu não te coloca ali na situação de que realmente tu reconhece algo que tu tem de problema. E eu não acho que isso é um problema. Porque tu ajudou, tu tentou. Sim. Mas a pessoa não quis. Então o que eu faço? Eu simplesmente, deu. Não me escutou agora, não vai me escutar depois. Então assim, tá tudo certo. Cada um segue suas vidas. E o que acontecer vai ser devido à escolha. Pronto. Eu não vou. Não vai fazer diferença na minha vida. Porque Tu não vai estar perdendo nada. Não, tu não vai. o Tu- tempo tu- só. tu- Mas o tempo, Na verdade, ganha tu não perdeu. com o aprendizado. Tu vai poder botar a cabeça no travesseiro, tranquilo, dizendo: eu fiz o meu possível porque eu amo essa pessoa, eu gosto dessa pessoa. Sim. Eu tentei ajudar. Sim. Então, assim, tu ganhou. Tu ganhou, vai dizer, pontos pra ti mesmo. Eu fiz algo além do que eu imaginava. Eu consegui auxiliar. Ela não viu, a pessoa não viu. Não importa. E agora? É triste. Mas tu ganhou. E essa experiência que vale é quando a gente pode... A gente ajuda, porque assim, quantas vezes a gente também já renegou o conselho? Sim. Eu sou uma pessoa que muitas vezes... Ele não pode ser. Muitas vezes, muitas coisas, quando eu tinha ali já dos meus 16 aos 22 ali, muita coisa me falaram e eu negligenciei. Sim. Eu não aceitei. O quê? Porque tinha situações que eu tinha que quebrar minha cara. Sim. Eu tinha. Então, muitas vezes a gente vê essa pessoa que não quis aceitar, às vezes não é que ela ignorou o que tu falou. Sim. Lá dentro ela queria. Só que infelizmente ela não está preparada para aceitar aquele conceito. Emocionalmente. Ela precisa passar por aquele problema Exatamente. para depois, lá na Perfeito. frente, É isso aí mesmo. ela se tornar um ser humano mais forte, melhor, bom quando acontece. E infelizmente tem muitas pessoas que não conseguem. Exato. Não consegue crescer. Quebrar a barreira, né? Isso. Mas quando consegue, chega um ponto que ela olha pra trás e diz assim, eu lembro que o Pablo me falou uma vez, ele tentou me ajudar, eu me sinto mal por não ter ouvido o conselho dele. Aí tu, como uma pessoa sábia, como é que você chegaria? Diria assim, tu precisava passar por aquilo. Eu fiz a minha parte, por quê? Porque tem situações que a pessoa está preparada para receber o conselho e ela vai aceitar. Sim. Mas se ela não aceitou, porque ainda não é momento. Exato. Mas tu passou e tu pôde reconhecer hoje que aquilo era o melhor para ti. E hoje tu se tornou alguém melhor. E bom quando chega esse ponto da pessoa perceber que errou.
Sim. Porque quando tu não aceitar, tu ficar sem bater na tecla, às vezes vai nos seus 40, 50, 60 anos e sempre botando a culpa nos outros. E aí entra a questão do orgulho, né? De não querer aceitar. Não aceita, cara. Não aceita. Não aceita. O orgulho, é que nem a gente falou no vídeo passado, né? O orgulho é um problema que, cara, é difícil de lidar. É uma coisa que, pra reconhecer o problema, a gente, nossa, cara. Eu falo, cara, eu tô aprendendo muito a reconhecer minhas coisas. Não digo que eu sou exemplo de cara que já reconhece essas coisas, não. Mas eu digo, Tá aprendendo, eu a gente aprendo, aprende, né? eu aprendo, todo dia eu aprendo, e eu quero aprender. E eu vou errar, eu vou falar coisas que às vezes podem até ser forte, mas não é com a má intenção. E sim para mostrar que a gente também passa por experiências complicadas, sabe? Mas faz parte de a gente crescer. E no momento que a gente vê isso da forma de aprendizado, a gente leva como uma boa experiência, não como ruim. Daí entra aquela questão também de a gente olhar para o problema não como um problema, e sim como um aprendizado. E isso nos torna mais fortes, mais inteligentes e, de repente, quem sabe por que não, né? Os problemas, cara, eu acho que assim, ó, eu tomo todos os problemas que a gente tem na vida como a parte teórica do negócio, né? Porque, cara, o que a gente tá conversando aqui é tipo uma troca de experiência, né? Nós não estamos falando pra você que siga o que eu falo, mas ouça o que a gente tem pra falar, não é pra te destruir, Não, é pra te ajudar, pra te auxiliar, assim como nos ajuda também. Só que tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende, quando se trata de conselhos, de palavras, seja dos pais, amigos, alguns parentes, tudo isso é teoria, cara. Tudo isso é teoria. O que nos ensina de verdade, cara, é a prática. É quando a gente quer fazer do nosso jeito e quebra a cara. A gente aprende, cara. E aprende bonito, né? Por quê? Porque quando alguém diz, isso aqui é errado. Se tu se relacionar com uma pessoa que pensa diferente de ti, politicamente, no futebol, tu vai se dar mal. Aí você diz, então vou ter que selecionar uma pessoa que seja perfeitamente igual eu. Aí você vai e se relaciona com uma pessoa que você conhece. Totalmente diferente. A experiência é outra. Por quê? Porque às vezes alguém que falou isso pra você teve uma experiência negativa. Às vezes a pessoa era, sei lá, pensava de uma forma política diferente, era de um time diferente, um é colorado, outro é gremista, já dava treta. Aí não deu certo, dava briga e confusão. Não significa que na tua vida isso vai dar errado. Exatamente. Só que o que você tem que analisar muitas vezes é o quê? O que essa pessoa está falando. Essa pessoa é alguém que realmente tem algo, vamos dizer assim, como exemplo daquilo ali? Porque uma pessoa que fala pra ti como você deve se relacionar, mas essa pessoa não para com ninguém. Me diz, ela tem algum mérito de falar alguma coisa? De exemplo, né? É um exemplo, não tem exemplo, cara. É igual o cara dizendo pra ti como tu tem que ser pai e ele não dá nem pensar pros filhos. Cara. A hipocrisia grita, né? E é uma coisa básica tu analisar. Eu me lembro muito assim, quando eu era mais novo, eu frequentava muita igreja e uma coisa que sempre falava é assim, que é algo real, tá namorando. Simplesmente analisa como a tua namorada ou namorado age com o pai e a mãe. Por quê? Porque se ele ou ela desrespeita o pai e a mãe, contigo tu vai virar um boneco de pano, né? Vai dar um tapete. Porque se não respeita o pai e a mãe que deram a vida, vai respeitar o cara que chegou ali do nada, uma mulher. Não, é por isso que a gente tem que analisar muito, cara. É uma situação bem complicada. Eu acho assim que um relacionamento não pode ser rápido no sentido de conheci a pessoa, em pouco tempo já saí casando, cara.
Assim, isso não é 100% das vezes, mas é um conselho que eu posso dar, né? Eu vou puxar mais para um conselho. Conheça a pessoa. Não tenha pressa em querer ter algo com a pessoa. A melhor coisa é tu ver como é que é a vida da pessoa e vendo a situação, como ela se comporta com as pessoas, com os familiares. Porque, cara, é nos detalhes que a gente percebe quando a pessoa ela tende a ser uma pessoa mais agressiva ou não. Se tu analisar, tu vai perceber. Só que é aquele negócio, né? O problema é que, principalmente em questões de jovens, eu acredito, né? Aquele cara que tem mais lábio, normalmente tem facilidade de falar o que tu quer escutar. E cara, gente, não é pelo fato da conversa que vocês têm que pensar, tá? Vocês têm que analisar tudo. Ficar é uma coisa, mas namorar, casar, já tá criando um relacionamento. Mas pra isso, analisem bem e se amem primeiro, tá? Porque se vocês não se amarem, cara, já era, vocês vão estar vivendo a vida dessa pessoa, porque ela sabe conversar, ela vai saber falar o que bem entende e tu vai cair no jogo dela. E no momento que acontecer isso, onde está o relacionamento aí? Aonde está você nesse relacionamento? Cara, tem muito disso, cara. Que já teve gente conversando comigo, às vezes, assim, sobre situações de relacionamento, cara. O que mais tu vê são pessoas que são humilhadas. Humilhadas pelo cônjuge, pelo namorado. Namorado, são humilhados, tratados como lixo, de verdade. Então, assim, e não é coisa que dizem, cara. Tem coisas que tu vê. São pessoas sendo humilhadas, sendo tratadas e isso nos dois lados, tá? Não só um lado. Aí tu vê aquilo ali e às vezes tu chega pra perto deles, eles estão conversando, do nada, uma situação, estão conversando e querendo construir uma família, ter filho e tudo. Com aquela velha desculpa, né? Quando eu tiver filho vai mudar. Cara, o que eu já ouvi disso... E aí tu tá colocando um fardo em quem? Na criança. E o que a criança tem a ver com isso? E vai ferrar. Por quê? Porque não vai adiantar. Não vai mudar por causa da criança. Aí a criança vai ser culpada na história. Não, e a criança sofre, porque querendo ou não, a criança é nada mais que o reflexo dos pais, cara. Por isso que quando a gente fala que nosso caráter ele se molda conforme com quem a gente anda, é por causa disso. Tipo, os pais são nossos reflexos porque a gente, no nosso início da vida, a gente vai estar com quem? Vai estar com nossos pais. Ou seja, tudo que eles fazem, a gente vai criar hábitos a partir deles. E isso, se a gente estiver num ambiente que não é muito sadio, a tendência é que tu acabe puxando para um lado bem ruim. Tu vai criar pensamentos ruins, teoricamente, porque tu tá presenciando coisas ruins. Agora vai partir da pessoa também, né? Às vezes pode acontecer uma raridade de alguém ainda conseguir tirar proveito disso, uma pessoa que saia da casinha, mas, cara, na grande maioria, sair de uma situação difícil, um clima pesado de um familiar, cara, nossa. Sempre sai com alguma coisinha. Sempre sai com algum problema psicológico. Sai, cara, sai. Olha, eu tive experiências na minha vida assim que foram bem complicadas, cara. Bem complicadas, envolvendo esse tipo de situação, assim, de estar vamos dizer assim, para falar a língua dos jovens hoje, tóxico, né? Que eles gostam de falar de tóxico. Cara, a ponto de, tipo, eu não tenho nenhum quarto para dormir. Na verdade, eu dormi na sala, onde todo mundo transitava. Eu me lembro que tu chegou a me contar isso. Transitava, assim, cara. Eu não tinha... Eu dormia na sala e, tipo, não tinha privacidade, sabe? De ter uma parede dividindo com dos outros integrantes da casa. E, cara, meu Deus,
Tu ia dormir, às vezes tu acordava, tinha gente passando na tua frente, assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas isso não é, até aí é tranquilo. Mas o problema, cara, às vezes a gente tá num ambiente em que tu vê teus parentes brigando não brigando, discutindo, brigando de se dar tapa, de dar soco, sabe, gritaria. Cara, isso te perturba. A gente não pensa que não, mas te perturba. E pra ti sair dessa, assim, e ficar de boa, não é Ileso, fácil. pra sair ileso numa Nossa. dessa. É absurdo, mas acontece. Eu posso dizer, eu tive experiências com isso. Então, assim, às vezes eu tenho bastante situações que eu às vezes me travo por conta disso. Porque fica no nosso subconsciente aquelas coisas. A gente pode dizer, não, que bobagem. Tá ali dentro, não adianta. A gente viu, a gente fica alguma coisa. A nossa mente é tão louca que, tipo, Fica te atormentando, né? Sim. É algo que tu viveu, né? Aquilo ali, como se estivesse ainda vivo ali dentro, né? Exato. E, cara, pra filtrar isso é complicado, mano. É complicado. E ainda mais, pensa, eu tinha o quê? 16, 17 anos. Era um adolescente. Então, pra essa idade é difícil de ter o discernimento que eu tenho hoje. Naquela época eu não tinha, cara. Eu ainda estava me formando. E eu tive problemas também com meus pais, no sentido de onde que eu ia morar. Eu não estava dando muito certo com minha mãe, nem com meu pai. E aí foi uma coisa bem difícil. Aí eu acabei morando com a minha avó. E é onde que aconteceu essas situações aí chatas, né? Mas eu acredito assim que são experiências difíceis que nos tornam muito mais fortes. Mas não significa que aquilo ali não fica te incomodando. Fica lá, mas a gente tem que controlar o emocional. Porque isso aí precisa de controle emocional. Se não tiver, cara, tu te abala. Aí tu pode pender até pra drogas, coisas do tipo. Tudo por causa do ambiente. Tá entendendo? E isso não... Tá tudo envolvido em controle emocional também, cara. O que Tudo que tu viveu ali, né? Porque querendo ou não, tu tem que trabalhar dentro de tudo isso aí para que isso aí te traga mais benefícios do que malefícios. Exato. Porque vai trazer malefícios, só que tu tem que trabalhar o dobro do que tu teria que trabalhar normalmente, mentalmente. Por quê? Porque se não tivesse passado por isso, muita coisa ruim tu não teria que lutar hoje, brigar contigo mesmo. Mas como tu passou, agora a briga é pra quê? Pra que isso acabe te trazendo mais benefícios, o que? Aprender com isso, que não é fácil. Exatamente, porque, cara, isso ali é pesado. É pesado, cara. É pesado pra um adolescente presenciar. Só que aquele negócio. A gente escolhe o que a gente quer absorver, né? No caso. Por quê? Eu podia muito bem ter aceitado aquilo como um problema. Só que o que isso ia me gerar? Mais problema. Hoje, hoje assim, eu tenho ansiedade, né? Eu já aceitei que não digo aceitei, né? Mas eu sei que eu tenho. Eu sei que eu tenho. Já entendeu que faz parte de ti. Faz parte de mim, É, exatamente. né? Eu já tive crise de ansiedade e tudo mais. E, cara, eu podia muito bem simplesmente colocar isso como, nossa, meu Deus, agora já era, acabou. Agora eu vou ficar com isso aqui me perturbando. Só que daí cara, não é assim. Não é assim. A gente tem que saber trabalhar a mente. Ela é muito poderosa se a gente saber trabalhar com ela. E quando a gente aprende a não ver um problema como um problema, e sim como, às vezes, o ensinamento, cara, isso aqui, muda. A chave... O problema vai... Porque eu acredito, no começo tu me contou bastante dessa época, mas eu não me aprofundei muito, né? Até porque na época que a gente conversava, era o tempo que a gente tinha era pouco, só quando tu vinha visitar, e não morava aqui ainda, né? Exato. Então, aos poucos, por a gente conversar, a gente conversava sobre
sobre muita coisa boa. A gente evitava, às vezes, entrar em assuntos assim, né? Talvez não era o momento, né, pra Sim, entrar. De e repente. eu acredito assim, ó, naquele momento, tu não tinha como escolher o ambiente. Exato. Tu não tinha uma opção de, vou ficar lá que é melhor, vou ficar lá. Não, vamos dizer assim, que o menos pior, a situação no momento que ainda mesmo ruim, era mais viável aquela situação. Era mais viável no momento. Naquele momento. Então, era uma coisa que não tinha aquela escolha de, eu vou ficar lá, que lá é melhor. Não tinha o melhor. Tinha uma opção que no momento era mais aceitável para ti. Sim. Então, só que tu tinha que passar por aquilo. Exato. Então, se tu teve que passar, aceitando aquela situação de ficar ali, tu precisava viver com aquilo ali. Sim. Só que tu não sabia quando ia terminar. Exato. Hoje tu sabe quanto tempo durou. Quando começou e quando terminou. Agora o triste é quando tu tá nessa situação. Quando tu não sabe o dia que vai acabar aquilo ali. Quando é que eu vou poder morar sozinho? Ou quando é que eu vou poder morar com alguém? Numa situação dessas pessoas assim, até adolescentes, acontece muito isso, né? Brigam os pais e querem morar. Às vezes vão namorar, namoram, se juntam só pra ficar longe só pra sair da casa dos pais. Exato. Cara, pior coisa que tu vai fazer na tua vida. Aí sempre vem aquele pra me dizer assim, ó, mas eu conheço um fulano de tal que fugiu de casa e deu certo. Cara, acontece, mas é tão raro que eu acho que é mais fácil tu apostar na Mega Sena que tu ganha. Cara, é um risco que tu tá tomando, é um risco assim, tão grande. Nunca coloque, que é complicado. Nunca coloque situações da vida que meus pais me enchem sei lá, não, eu não aguento meus pais, cara, gente. Cara, todo mundo já teve problema com os pais. Cara, ninguém é unânime nisso. Os pais, Se alguém já teve problema. Na maioria dos casos, tá? Os pais, às vezes, também não estão preparados. Talvez, na maioria das vezes, né? Eles não têm, às vezes, um discernimento de algumas coisas que podem ser trabalhadas ali. Porque eu acredito que tudo é uma conversa. A gente tem que conversar. A gente precisa entender. A gente... eu não sou pai para falar nisso, né? Mas eu acredito que quando se tem alguém que tu é responsável, tu tem que ensinar princípios desde o começo. E isso para qualquer coisa, cara. Tu tem que ter a base. O que é a base? O que tu acredita? Qual é... O que tu realmente tem como opinião sobre ser família? Tu tem opinião sobre isso? O que é ser família? Isso é um questionamento que a gente tem que fazer diariamente. O que é ser família? Isso eu acho que pouca gente faz, cara. Mas, quando a gente está sozinho, pensando, a gente faz uma auto-reflexão sobre a vida. E a gente começa a perceber que, cara, às vezes é uma coisa que a gente não trabalha que pode mudar toda uma situação. Uma atitude, né? Pode mudar todo um resultado, né? Mas é pequeno, né? E nessa parte que a gente fala sobre família, cara, de pai e mãe, eu acredito que assim, não digo que nenhum. A gente sabe que tem pai e mãe que não vale nada, a gente entende isso. Sim. Sabe que tem pessoas que... O ser humano, né? Como a gente falou, o ser humano, quando ele começa a enxergar algo como uma situação que ele pode ganhar em cima, ele pode se tornar um monstro. A gente entende, o ser humano ele tem essa capacidade. Mas eu acredito que boa parte dos pais, eles tomam atitudes que às vezes a gente acha errado quando adolescente jovem. A gente acha errado, mas assim, é que muitas vezes eles não souberam como se expressar, como fazer. Às vezes eles não tiveram um ensinamento na infância deles, uma experiência na infância, eles não conseguiam ter algo que eles pudessem passar. E acabaram passando de forma mais truculenta, um pouco mais pesada. Sim. Eles não souberam fazer. Entende? Eu não culpo a maioria, não. Tem, como eu disse, tem os ruins, mas eu acredito que a maioria dos pais, eles erram, não porque eles querem, é porque eles não entenderam, eles não aprenderam também. Acho que é discernimento, né? Não tem? Alguma coisa. Eu sou pai, eu busco ensinar o meu filho
diferente da forma como meu pai me ensinou, mas assim, ó, com certeza vai chegar um ponto que eu vou entender que eu farei algumas coisas, ele vai me falar que Eu eu vou dizer farei. uma coisa, cara. Mas é porque o cara tenta melhorar, mas não vai ser perfeito. Eu vou dizer uma coisa assim que eu considero algo como família, cara. Isso, e é uma coisa que vocês vão dizer, mas isso, sabe? Eu acredito que vão falar sobre. Por quê? O que eu tô querendo dizer? Eu, quando estava casado, né? Meus 2 ex-sogros, né? Que eu considero meus pais, né? Meus segundos pais, que eu tenho assim uma admiração enorme por eles. Sabe uma coisa, cara, que eu notava sempre, eles sempre esperavam todo mundo sentar na mesa para depois comer. Tem gente que nem sequer pensa sobre isso. E cara, às vezes o que isso pra mim é família, cara? É ter momentos, é ter tempo com as pessoas que tu ama pra fazer alguma coisa. E o momento de comer, a gente tá em família pra dividir um tempo pra conversar, pra se alimentar. E cara, um pequeno gesto que às vezes pra muitos é imperceptível. Mas cara, aquilo ali eu nunca tive com meus pais biológicos. Assim, de esperar todo mundo sentar pra comer. E cara, são pequenos gestos. Cara, tu não precisa muito, mas pequenos gestos que tu começa a notar, tu vê, cara, que, nossa, tua mente assim, ó, pum, explode. E eu tenho uma admiração, como eu falei, uma admiração muito grande. Eu nem sei se eu cito o nome das pessoas, mas não vou citar. Mas a gente sabe quem é. E são pessoas assim que eu admiro muito. Eu tenho assim contato com eles, eu converso com eles. E eu me sinto tão filho deles, mesmo não sendo meus pais biológicos. Cara, que meus próprios pais. E não é... Eu converso com meu pai, minha mãe, normal, não tenho problema com eles. Mas são coisas que a gente nota pelas atitudes, cara. Atitudes de ter uma comunhão entre família. De ter aquela união entre família. Cara, isso eu valorizo muito, cara. Pessoas que eu amo, eu vou estar querendo fazer o possível para tentar ajudar. Não digo financeiramente, mas às vezes com uma conversa. Isso aqui, cara, isso aqui alimenta muito a gente. Eu gosto disso, eu gosto de ter essa comunhão, de ter, viver com as pessoas, não importa o que a gente for fazer, mas desde que a gente esteja em sintonia, que eu acho que nada melhor quando tu está com pessoas que você quer, no momento apropriado, para poder fazer as coisas que né, dividir experiência, que é o que a gente faz aqui. Isso aqui, cara, é só o início, que eu acredito. Vai ser longe isso aqui. Cara, no mundo que a gente vive, é tão difícil tu encontrar pessoas que tu se sinta bem. Por quê? Como eu acho que eu tava conversando, foi com a Mirante ontem, acredito. Ela esteve lá no mercado, nós estávamos conversando e disse assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho em comércio, né? Vários momentos, várias situações. Eu podia cometer algo ilícito, entende? Desviar um dinheiro do caixa, podia fazer. Situações acontecem, tu pode fazer. Quando não se tem um controle de caixa, tu pode fazer tranquilo. Só que tu não faz. Eu não faço porque, aí eu vou estar sendo ruim. Não, simplesmente eu não faço porque eu aprendi que eu não devo fazer isso eu não devo fazer algo que eu não gostaria que fizesse comigo. Eu aprendi isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu aprendi a ser bom com alguém, né? Ajudar alguém, auxiliar as pessoas, não fazer o mal, buscar isso. Mas também aprendi muitas vezes a ser ruim e retribuir muitas vezes uma atitude ruim contra mim. Porque
por mais que seja questionável, muitas vezes as pessoas assim, mas tu vai agir dessa forma, é olho por olho, dente por dente. Não, na verdade isso é questão de sobrevivência. Entende? Se tu pensasse, há muitos animais, principalmente peçonhentos, eles não te atacam. O objetivo não é te matar. Porque eles querem, hoje eu acordei, eu vou lá picar e vou matar. Não, eles têm que se sentir ameaçados. Então, o que eles fazem porque eles se sentiram ameaçados. Então, o que acontece num animal selvagem para ele atacar é ele se sentir ameaçado com aquilo. E o ser humano, isso já é desde a pré-história. Ele não é o instinto, né? Tem que sobreviver. E no mundo onde tu vê que tem pessoas más, tu também tem que ser uma pessoa dura. Tu tem que ser muitas vezes rígido, tu tem que dizer não, tu tem que ser uma pessoa que vai dizer, mas é ruim, mas é seco, não faz... Não, tu tem que ser assim. Porque se tu não for assim, muita gente vai pisar em ti. Por quê? Porque, cara, tu ser uma pessoa que auxilia, que ajuda, alguém precisou de uma ajuda, tu vai lá dar dinheiro, tu vai lá, precisava para fazer uma mudança, tu me ajuda, às vezes tu ajuda, sim, mas a pessoa não para, aí toda a vida vai querer que tu tiver, e se tu não ir uma vez, tu foi 10, tu não foi uma, já não presta. São pessoas que ela não sabe reconhecer. Exato. Então tu entende assim, quando a gente fala tudo nesse controle emocional, que nós temos que ter um controle emocional para entender que as pessoas muitas vezes vão tomar atitudes que vão nos ofender. Vai ser para nos humilhar, para nos jogar para baixo. Sim. Só que nós temos que ter o controle de entender assim, somos todos falhos. Sim. Tem que olhar, eu sou uma pessoa que dificilmente algo que fazem para mim eu vou sentir. Mas é que eu aprendi, eu teve muitas situações, até de saúde, doença na minha família, mãe e pai, que muita gente estava ao meu redor preocupado. Meu Deus, isso pode acontecer, gente, tudo. E para mim aquilo era nada. Porque durante a minha infância, minha adolescência, eu digo assim, coisas que eu não vou saber entender porque está no meu subconsciente. Sim. Eu me tornei uma pessoa muito fria nessa parte. Eu digo isso porque assim, pode acontecer, minha mãe passar mal, ela desmaiar, já aconteceu situações assim, e ela tá mal e eu não me senti preocupado com aquilo, cara. Mas não é porque eu não amo minha mãe, é porque algo aconteceu comigo lá na minha infância, adolescência, que mexeu comigo. Mas eu não estou querendo que morra, não, jamais. Só porque eu não consigo sentir que as pessoas... Daí eu acabei que em relacionamento e outras coisas eu me tornei uma pessoa seca, mais fria. Eu gosto de ser romântico, mas bem limitado. Não sou uma pessoa que fico postando fotinho, não consigo fazer isso. Não consigo. Porque não adianta eu mostrar nada para os outros se eu não tiver nada aqui dentro. Se dentro de casa eu não mostro. Eu acredito que assim, cara, não é um problema tu tirar foto com namorada, com a esposa, o que seja. A questão não é essa, a questão é que assim, tu não precisa mostrar nada a ninguém. A única pessoa que tu tem que mostrar num relacionamento é pra pessoa que tu tá se relacionando. Uhum. É vocês dois, é a comunhão entre vocês. O resto, no que vai te agregar? Uhum. A não ser filhos, né? Filhos, né? Tu vai levar pra vida. Só que assim, as pessoas pensam que, postar fotinho, cara, parece que querem trazer algo pra si, né? Tipo... Parece que tem que... só ter certeza. Não, só pra vocês ter certeza, eu tô namorando. Tô namorando, tá? Entendi. Tem vezes que parece que tu tem que ter uma comprovação. Não, eu tô namorando, tá? Show, tô namorando. Como se, cara, eu acho tão massa que as pessoas postam como se os outros estivessem preocupados com isso, cara. Pois é. E sabe, cara, se importando com isso. Eu acredito assim, que no íntimo, o íntimo, isso tem que ficar com um casal, cara. Não é os outros não, cara. Eu acho legal, assim, o que eu acho legal de postar em rede social? Coisas que eu gosto, que eu aprecio. Uma pedalada, um negócio. Isso é legal de postar, cara. Mas acho que é quando é algo íntimo, sobre amor, cara, sobre as pessoas que tu convive. Mano, isso ali tem que ficar entre os dois. Que é os dois que vivem, não é os outros. Os outros não... O que os outros têm a ver com o teu relacionamento? Aí depois chega,
Mas vocês pareciam tão felizes nas fotos e não sei o que, cara, que terrível. Acontece demais. Cara, ai, sabe, entende? Isso aí é complicado, cara. Eu não vejo sentido de ficar postando algo. Não significa que eu não vou amar a pessoa. Quando eu era casado, cara, eu postava pouca coisa. Da minha parte eu fazia pouco. Mas, cara, eu acredito que não é os outros que tem que saber. É eu e a pessoa. Eu acredito que no meu casamento eu errei muito, em muitas coisas. Eu errei. Eu admito que eu errei. Só que, cara, quando a gente assume que a gente erra, a gente tenta melhorar. As coisas aconteceram. Se hoje eu não estou casado, foi porque eu acredito que era para ser assim. Talvez a gente precisava desse momento para aprender a ter uma vida amorosa. E eu acho que eu aprendi muita coisa. Muita coisa, cara. Eu aproveito do que eu tive de experiências no meu casamento para trazer para mim. Porque num próximo relacionamento, eu quero ser melhor. Eu quero ser uma versão melhor do que eu fui ontem. E isso, com certeza, eu vou trazer experiências da minha vida passada, do meu casamento passado, para uma nova. E, cara, só que isso vai ficar entre eu e a pessoa. Eu não sinto a necessidade de expor as minhas coisas em redes sociais. Eu tenho que expor para a pessoa que eu tô. Isso eu não acho errado isso, sabe? Parece que as pessoas pensam, mas tu nem demonstra. Mas isso... Cara, mas pra quem que eu tenho que demonstrar? É pros outros ou é pra pessoa? Aí geralmente quem posta mais foto, né? Junto, e lá, e viajando e passeando. E em casa não sabe nem dizer um eu te amo, né? Um abraço mesmo passando aí, né? Cara. É que que nem a gente falou no outro vídeo, é muito status, é muito perfil de Instagram, vamos dizer. Tem que estar parecendo algo pros outros, senão eles não vão acreditar que é namorada. Aí se eu não der um sorriso na foto com o meu benzinho, eles vão pensar que a gente tá mal, entende? Daí tu começa a ver, assim, é como postar foto com outras pessoas, não tô dizendo que eu acho errado, por isso que eu não faço, não, nada a ver. Cara, eu queria postar mais, mas é porque o meu perfil é assim, eu não consigo fazer. Eu faço assim em algumas situações, mas eu já fui uma pessoa antigamente bem essa parte mais melosa, né? Eu já fui, porém eu aprendi de uma forma um pouco pesada a não ser. Sim. Porque ocorreu situações que eu fui e eu, vamos dizer assim, se aproveitava dessa situação. E eu pude entender isso. E foi onde eu comecei a me fechar. Não me tornei totalmente seco para essas coisas. Mas fui bem na manhã, bem tranquilo. Sim. Por quê? Porque eu vi muitas situações de pessoas que eu gosto muito sofrerem com relacionamento. Pessoas, cara, fazia de tudo pelo outro e a outra pessoa não... Além de não agregar nada, ainda arrancava um pouquinho do que a outra tinha. Tipo, tem pessoas que não te agregam na tua vida e ainda suga todo o resto de positivo que tem na tua vida. Só deixa o bagaço. Aí é triste, cara. Porque o relacionamento é, como dizer, é pra somar, é pra agregar, pra crescer junto, cara. E no final um sai todo esgualepado, que daí o outro suga tudo. Exatamente. É que eu não vejo sentido, se não for pra agregar, pra que é, então? Sozinho tu cresce mais. É pra preencher algum vazio? Porque, cara, se for pra preencher algo, mano, tu tá usando a pessoa, tu não tá se relacionando, tu tá usando. É diferente. No momento que tu coloca aquilo ali para preencher algo, tu realmente sente algo pela pessoa. E daí entra uma questão: como é que tu vai amar alguém se tu não te ama? Sabe? Faz sentido, cara. Porque se tu não começar por ti, não vai ser com o outro que tu vai começar. Não existe isso. No momento que tu entende que a primeira pessoa a qual tu deve se relacionar é consigo mesmo. Quando tu corre para um relacionamento, desculpa trabalhar, mas quando tu corre para um relacionamento, porque tu precisa de alguém,
Tu não tá ficando com aquela pessoa porque ela é especial, É. mas foi porque é a primeira que apareceu. Exatamente. Exatamente, cara. Então são coisas a serem pensadas antes de vocês agirem. Vai ter situações, cara, que é difícil lidar, mas a gente tem que começar a pensar, não só fazer na emoção. A gente precisa sempre ter o equilíbrio. Para tudo na vida existe o equilíbrio. No momento, o equilíbrio aqui seria a parte emocional com a parte racional. Vocês precisam ter isso tudo no mesmo nível. Não pode pender para um lado ou para o outro. No momento que tu faz isso, tu se descontrola. E isso, nesse livro aqui fala. Esse livro fala. E quem já leu sabe. A gente tem um problema que quando a gente pende para um lado racional ou para um lado emocional, a gente já não age de forma coerente. A gente age de uma forma bem involuntária. Porque tu já está deixando a emoção falar mais alto. Entende? Então, o controle emocional é uma coisa que todos precisam trabalhar todo dia. Até nós aqui, na hora de falar, às vezes a gente se exalta. Cara, é pra tudo, cara. A gente também como eu disse. Nossa, a gente não tá dizendo que tudo que a gente fala aqui vai servir pra vocês, mas a gente tá querendo dizer que a gente tenta sempre ser melhor do que foi ontem. Cara, eu trabalho isso muito, muito comigo. E eu vou errar, eu vou falar besteira, vou cometer umas gafas, cara. Mas eu tô aqui para aprender, eu já entendi que eu preciso aprender. E eu vou errar, e eu quero que as pessoas falem quando eu erro, porque é assim que eu cresço. Eu tenho que deixar de ser orgulhoso de dizer, não, mas eu não acho isso. Cara, eu tenho que aceitar que eu não sou perfeito. Quando eu entendo que eu não sou perfeito, que eu sou um ser humano, cara, chavezinha virou de novo. Então, humildade, cara, reconhecimento. É a chave, cara. Eu ali, que nem a gente tava já falando do relacionamento, nisso também, um exemplo, se tu tá numa situação agora que tá pensando pensa assim, não é mais o que eu quero, não me sinto mais bem, isso aí, tudo. Uma vez eu aprendi que falava muito assim, eu tô bem decidido, tô em cima do muro. Daí uma pessoa me falou assim, no momento que tu tá em cima do muro, tu já tá do lado errado. Exato. Então, ou seja, tu não existe negócio em cima do muro. Mas eu não sei se eu continuo casado ou se eu me separo. No momento que você já pensou nisso, significa que você não se sente mais bem na situação. É aquele negócio de, cara, quando tu tem dúvida, não faz. No momento que tu tem dúvida, tu já não tem certeza de nada. Se tu tem dúvida, cara, algo de errado, como eu falo, algo de errado não está certo, né? Então, assim, a gente tem que ser sinceros com nós mesmos. Nós mesmos, cara, isso é íntimo. Não adianta tu mentir pra si, cara. Tu vai estar só trazendo um benefício pra ti. Seja verdadeiro com vocês. Tenha personalidade de entender e assumir responsabilidades, porque na vida a gente precisa assumir responsabilidades. A todo momento a gente vai ter que encarar alguma coisa e a gente precisa estar preparado, porque a vida cobra, e ela cobra e às vezes ela vem com um peso, né? E isso é para tudo na vida, não só para questões de relacionamento, é para tudo. Então estejam cientes de que o preparo começa por nós. Por nós, é por nós. Sempre vai ser por nós. Se não começar por nós, não tem como prosseguir. Não tem como. Eu estava pensando agora em algo assim que tu pode enganar todo mundo, cara. Pode enganar todo mundo. Mas a pior pessoa que tu pode enganar é você mesmo. Cara, tu pode enganar os outros. Agora no momento que tu começa a duvidar de ti mesmo, a querer acreditar que tu é melhor, que tu já tá perdido. Porque quando tu tá enganando os outros, ainda tem uma esperança de você mudar ainda. De enxergar
Agora, quando se engana em si mesmo de acreditar que tu é melhor que os outros, que é mais inteligente, sabe de tudo, tu já perdeu o principal, que é a humildade que a gente falou, né? E quando a gente... É igual chegar no médico e não falar o que está sentindo. Tu precisa falar o que tu está sentindo para que ele possa entender o que está acontecendo ali. Sim. Precisa, para que ele dê um diagnóstico, precisa dizer o que está sentindo. Está sentindo uma dor de cabeça, dor de garganta, uma dor no estômago, isso, aquilo. Tu precisa falar de algo. Sim. Uma pessoa que está com vício, que tem algum vício, seja no álcool, droga, cigarro, alguma coisa, para ela começar a dar a volta por cima, ela tem que primeiro reconhecer que ela tem um vício. Exato. Porque o que mais tu vai ver é uma pessoa que bebe pra caramba, enche a cara, gasta muito com bebida, dizer que não é alcoólatra. Então assim, tu vê uma situação dessa, com um relacionamento, eu conheço muita gente já com seus 50, 40, 50, 60 anos, que sempre enxerga o erro dos outros, cara. Entende? Não para com ninguém e tá sempre enxergando o erro dos outros. E cara, isso não... Uma pessoa dessa vai morrer... vamos dizer assim, morrer chutando pedra, cara. Toda a vida tentando acertar alguma coisa e nunca vai acertar nada. Por quê? Porque sempre vai ver problema dos outros. Ela nunca vai perceber que é ela que está tomando as atitudes erradas. Aí tu vê uma pessoa que fala ali que homem nenhum presta. Mas todos que ela ficou, quando se separou, os caras já estão lá com 6, 7, 10 anos com a mesma pessoa. E aquela ali já trocou 10 vezes de par. Aí eu fico pensando, quem era ruim? Eu acho que aquele lá pelo menos se deu bem, né? Eu acho que ficou com alguém, se firmou e aí a pessoa continua com aquele negócio, procurando, como diz assim, procurando a perfeição onde não existe, sendo que o mais imperfeito é ela. E aí que entra a questão da solitude novamente. A solitude é o estado de você, por escolha, ficar sozinho para refletir e analisar sobre as coisas da vida, da sua vida, não dos outros, da sua vida. E é nesses momentos que as pessoas não conseguem se autoanalisarem. Quando a gente está em estado de solitude, a gente para, pensa e começa a analisar nós, não os outros. Por quê? A gente que faz as nossas escolhas. No momento que tu para e pensa, tu vai começar não, mas se eu fizer isso, eu sei que vai dar problema. Só que para isso, cara, tu tem que parar para analisar. Como eu disse, não é necessário tu estar em um estado permanente de solitude, mas tu ter momentos de solitude. Não significa também que se tu for totalmente se propor a estar em solitude, não esteja errado. Porque se tu se sente bem sozinho, não precisa ter alguém, então, ok. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Não tem. Não te tira o direito, tu pode. Só que assim, eu acredito que é aquela questão que o G falou no vídeo passado sobre o compartilhar. Eu acho que nada na vida a gente passa as coisas sozinho. Quando a gente constrói uma casa, a gente precisa de ajudante. Não é verdade? Eu acredito que é a mesma coisa. Quando a gente quer fazer algo, a gente precisa dos outros. Um trabalho, para qualquer coisa, a gente precisa de uma equipe. A gente precisa trabalhar em conjunto. E de forma harmoniosa. Não de forma... tudo cada um para o seu lado. Não. A vida tem que ser trabalhada em conjunto. Mas um conjunto harmonioso. No momento que perde a harmonia, esquece, cara. Aí não temos compartilhamento. A gente tem problemas aí. Você estava falando, eu acredito assim, que dá para construir uma casa sozinho. Olha, é bem complicado. Talvez dê, não sei. Mas acredite, em conjunto, em grupo, além de ser vai dar menos trabalho mesmo, menos trabalho, vai ficar bem feito e vai ser bem mais rápido resolvido o problema. Muito mais rápido. É outro nível. Sozinho,
Ah, quer fazer sozinho? Vai quebrar a cabeça, vai passar problema, vai chegar a ponto que tu vai olhar e dizer, mas não anda. Muitas vezes desiste, porque quer fazer tudo sozinho. Entenda, cara, às vezes não custa nada tu abrir o coração e pedir ajuda. Não custa nada tu daí pedir entra mais uma vez auxílio. no orgulho. Uhum. Porque no momento que tu acredita que tu pode fazer tudo sozinho, tu tá sendo orgulhoso, a ponto de achar que tu pode fazer tudo. Só que, cara, não é vergonhoso tu pedir ajuda. De ter alguém para auxiliar. A gente cresce muito quando a gente está aberto a possibilidades. E quando tem pessoas que realmente estão lá para ajudar, cara, é lindo É demais. uma virtude, cara, tu pedir ajuda, tu reconhecer que tu é falho naquela situação, que tu não consegue entender, que se tu ir sozinho, tu não vai conseguir. Porque não é errado tu mostrar que tu é limitado, que você é limitado naquela área. Pode ser que a pessoa consiga construir uma casa sozinho? Pode, cara, mas vai Vai ter passar tanto trabalho, né? Cara, porque imagina, tu vai ter que virar concreto, vai ter que fazer cimento, vai ter que puxar cimento às vezes pros andaimes. Cara, olha a loucura, velho, que vai ser, porque quanta coisa tu vai ter que fazer sozinho, sendo que poderia ter alguém. Por isso que assim, existe o pedreiro e tem o servente, né? E aí tem o mestre de obra, tem muitas divisões na questão. A vida já é muito complicada pra Então, te querer assim, fazer tudo sozinho. Exato, cara. e tipo, uma pessoa, vamos pensar até na ideia, a gente não existiria se houvesse apenas uma pessoa. A gente precisa de um homem e de uma mulher para se procriar. Sem isso, como é que a gente faz? Acabou. Como a gente não precisa de um jeito... mas eu não quero ter filho. Tá, ok. Isso é uma opinião sua. Errado? Não está. Mas a questão é, se pelo óbvio a gente quer ser... A grande maioria Se quer todo ser... mundo pensar isso, a humanidade acaba em que? Uns 30 anos? Não sei. 50 anos? Pois Sim. imagina, cara. É uma geração inteira, né? Sim, uma geração. Mas nós estávamos falando ali sobre olhar pra si mesmo, se amar, aquele negócio. Cara, eu tomo isso tomo um exemplo assim, tipo, quantas vezes a gente olha assim, como é que tá o cabelo? Tá legal? Aí diz, não tá legal. Só que o cara mesmo confiando na outra pessoa, tá assim, será que tá legal mesmo? Como é que tu faz pra ter certeza? Tu vai no espelho, cara. Sim. É tu olhando pra ti mesmo. Exato. E é assim, cara, muitas vezes as pessoas vão dizer, não, cara, eu te admiro, tu é um cara, tu é guerreiro, tu é inteligente, tu é um profissional muito bom, mas você não para se analisar e ver que realmente tu é aquilo ali, até muito mais. Sim. Só que não acredita. Por quê? Porque às vezes é se dedicando tanto a alguém, é tentando fazer a outra pessoa se valorizar, a outra pessoa se amar, tentando aconselhar todo mundo a se tornar alguém melhor, ajudando os outros, e tu esquece que tu também tem capacidade, que tu é muito bom, só que não acredita mais, porque não consegue mais ter tempo para sentar e se autoavaliar, dizer assim, e olhar assim, dizer assim, eu trabalho tanto tempo na empresa, o que eu faço lá? Eu faço isso, faço aquilo, eu trabalho como sei lá, costureiro, como faxineira, se eu saísse, eu conseguiria outra coisa? Mas eu sou bom em tal área. A pessoa não se autoavalia para perceber que ela é muito melhor do que ela pensa. Por quê? Dedicando todo o seu tempo, todas as suas forças, suas positividades nos outros, cara. Por quê? Muitas vezes medo de ficar sozinho, medo das pessoas não te... É como diz o controle emocional. Tu não tem o controle de dizer assim, eu quero ajudar, mas eu tenho até um ponto para ajudar. Por quê? Porque eu também preciso de mim mesmo. Eu também preciso me amar. Antes de dar o teu sangue, praticamente, para ajudar os outros, primeiro olha para ti um pouquinho. É uma música do Renato Poço, do Legião, né? Que ele fala num trecho, agora não vou lembrar o estrofe inteira, mas um trecho que ele fala assim, eu precisava provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Cara, isso aí já basta para falar o que eu já tá dizendo. A gente não precisa provar nada. Não precisa.
Por que eu preciso dizer, mostrar que eu sou algo para alguém? Tu quer atenção, tu quer holofotes pra ti? A menos que a pessoa queira ser famosa, não sei. Mas, cara, convenhamos, qual é o sentido disso? Tu tem que provar pra ti mesmo que tu pode. No momento que tu acredita que tu tem potencial para chegar em tal lugar. Isso, cara, acabou. Isso, tu tendo isso bem claro na tua vida, nossa, tua vida assim, ó, salve de um jeito. Ame-se acima de tudo, ame-se. Por quê? Você vai fazer muitas vezes de tudo para os outros para ter a aprovação deles. E no final você fez de tudo para eles e mesmo assim eles não vão dar o devido valor para você. Cara, esse assunto vai longe, né? Cara. E eu acredito assim, ó, que esse assunto nós vamos, claro, já... eu acredito que a gente possa já deixar para uma outra próxima oportunidade. Não digo o próximo vídeo porque a gente tem outros assuntos que a gente quer muito falar. Verdade. Mas eu acredito que assim, ó, o que a gente tinha assim, colocado como uma base para isso seria mais ou menos isso, mas ainda tem muita coisa. Nossa. Só que, porque é um assunto muito abrangente. Parte de família, pai, mãe, amizade. Isso, a gente pegou só no raso, né? A gente foi mais em relacionamento porque é uma coisa que pesa muito pra mim. Eu já vi muita coisa que pra mim é algo que me chega a doer em mim, de ver pessoas que eu gosto sofrendo. Sim. Nessa área de relacionamento. Então eu acredito que o que eu falei, o pouco que eu consegui falar, espero que ajude e acredito que possa auxiliar. Não sou dono da verdade, como eu falo, mas já tive muitas experiências ruins, já vi muitas experiências ruins e eu acredito que vai ajudar muitas pessoas, tudo isso que a gente falou. Com certeza, cara. Eu acredito assim, que primeiro de tudo a gente precisa se permitir não digo aceitar, mas a pelo menos ouvir o que a gente tem a dizer. Você pode tirar conclusões, tirar outras opiniões, é tranquilo, a gente tem esse direito, a gente não está dizendo que a gente o que diz aqui é uma verdade absoluta, não, é a nossa visão e a gente está expondo elas a vocês, para vocês tirarem as conclusões de vocês e vocês se autoavaliarem para ver se de repente algo se encaixa. Entendeu isso? Fechou. Esse é o propósito do canal. Para vocês pensarem, elevarem. A gente está aqui para passar nossas versões, nossas experiências, o que a gente viveu. Vocês vão ter outras experiências, mas estejam cientes que no momento que a gente se permite a escutar, a gente cria possibilidades para melhorar. Lembrando, né? A gente, no último vídeo, a gente nem falou sobre isso, mas se você está gostando aí do nosso canal, está gostando da ideia, do que a gente proporciona, vai lá, se inscreve, compartilha com os amigos. Aquelas pessoas que você sabe que elas gostam de pensar. É para essas pessoas. Nosso público é as pessoas que querem abrir a mente para novas possibilidades. Então, curta, compartilhe, ative o sininho, dá essa moral pra gente, que eu tenho certeza que quanto mais vocês nos ajudarem, mais coisas a gente vai trazer para vocês. Coisas para a gente refletir, poder ajudar de certa forma e também aprender com vocês. Eu tenho certeza que a gente tem muito a contribuir, assim como vocês contribuem com a gente. Comentem o que vocês querem que a gente aborde, que com certeza a gente vai analisar cada comentário para trazer um assunto aí que vocês pediram. Mas obrigado por tudo de bom para vocês. Eu acredito que em tudo nós vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos avançando, melhorando e acredito que seja isso também. Essas são as minhas palavras. As minhas Até a próxima, pessoal. Fique Muito com Deus obrigado. Tchau, tchau. No próximo episódio a gente tá de volta.
Mas eu sou malandro, pô. O áudio, principalmente. Principalmente o áudio. Vê se na hora de correr os negócios ele não vai dar uns Vai mesmo, barulhos. vai. É. Boca fechada. Eu vou fazer um teste aqui, Nossa, aquele estralo. ó. Eu também, ó. Caraca. Ô, cara, esse aqui não podia fazer muito vídeo. Mano, agora é muito bom. O cara pode gesticular. Entende? Pode Tá vendo, né? Pode tacar Mas pirata. que barbaridade, tchê! E tudo, principalmente mande pra aquela, compartilha com aquela pessoa que tá no relacionamento, com o relacionamento bomba relógio, tá quase explodido. Esse é o make-off, né? Mais um make-off. Opa.